Quero desejar um bom dia a todos os amados irmãos que nos acompanham nesse momento pela Rádio Cidade, amigos também e também aqueles que estão nos assistindo através do Facebook. Quero lembrar que nós não temos cultos presenciais em si aqui no templo, devido às circunstâncias que nós estamos vivendo. São feitas lives e aí então os nossos irmãos estão ouvindo tanto pela Rádio Cidade e assistindo pelo Facebook. E nesta manhã de domingo nós vamos começar uma nova etapa de estudos da Palavra de Deus. E para tal eu os convido a abrirmos nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos estudar essa carta, uma carta de 4 capítulos apenas, mas uma carta muito propícia, preciosa para nossas vidas, nossos dias, e que o Senhor possa nos ajudar no estudo desta carta. Colossenses é uma das cartas que eu ainda não estudei aqui, nesses 12 anos que eu estou trabalhando. Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta também, eu ainda não as estudei. E eu, sem sombra de dúvida, creio que dirigido pelo Espírito Santo, a escolha da carta aos Colossenses foi feita. Mas eu queria ler do versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que a partir de hoje de manhã nós vamos começar a nos familiarizar com esta carta, estudá-la, e para isso eu convido os irmãos que possam ler diariamente esta carta. São apenas 4 capítulos, nos quais vocês vão poder, assim, cada vez mais ter afinidade com esse texto, com essa carta que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu aos crentes na cidade de Colossos. Capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra lida, e queremos pedir ao teu Espírito Santo que venha nos ensinar a Escritura e possamos praticá-la, vivê-la. Ó Deus, possamos, como está escrito nesta carta, ser fortificados, crescermos e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Abençoa a tua igreja e nos ajuda, a partir deste domingo, ao estudarmos esta carta em Cristo Jesus. Te oramos. Amém. Irmãos, dentre as 13 cartas
de Paulo. 7 delas são denominadas cartas da prisão, ou seja, aquelas que teriam sido escritas pelo apóstolo Paulo enquanto ele era prisioneiro. E Colossenses é uma destas cartas. Nós a denominamos carta da prisão. A carta de Paulo aos Colossenses, se eu posso dar um título para ela, e eu coloquei um título, é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Nós temos essa carta, o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Colossenses é, sem sombra de dúvidas, o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Se a carta aos Efésios pode ser chamada da epístola que retrata a igreja de Cristo, a carta aos Colossenses, ela pode ser chamada como a epístola que retrata Cristo, o cabeça da igreja. Mais na frente nós vamos ver que há uma similaridade entre Efésios e Colossenses. Então, Colossenses, ela pode ser chamada a carta que retrata o Cristo da igreja. Por isso que eu coloquei esse título, o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Meus amados, a carta aos Efésios, ela destaca e enfatiza a igreja. Colossenses, por sua vez, enfatiza o cabeça da igreja. Talvez vocês estejam perguntando por que eu estou colocando Efésios, não é tão próximo, porque Efésios, Colossenses e Filemon são cartas que foram escritas no mesmo período. A carta aos Colossenses, ela segue uma divisão comum das cartas paulinas. Paulo, em suas cartas, ele tem uma divisão muito comum, com a primeira parte sendo a parte doutrinária, e os capítulos 1 e o capítulo 2, 1 e 2, capítulo 1 e 2 de Colossenses, tratam de doutrina, é a parte doutrinária, e assim nós vamos ter em todas as cartas de Paulo. A divisão é bem clara nas cartas. A primeira parte sempre é doutrinária, e Colossenses não foge à regra. Capítulo 1 e 2, doutrina, é a parte doutrinária. E a segunda parte da carta é a parte prática da doutrina. É a hora de praticar a doutrina. Isso acontece com Romanos, com Efésios, com Tessalonicenses. A segunda parte é a parte prática, capítulos 3 e 4, é onde nós somos colocados, a praticar a doutrina que nos foi ensinada no capítulo 1 e 2. Irmãos, na parte doutrinária, o principal tópico é a supremacia de Cristo. A parte doutrinária, ela aborda como principal ponto, principal tópico, a supremacia de Cristo. E na segunda parte da carta, a parte prática, Paulo leva os seus leitores à submissão a Cristo. Então, note, 2 S's, Parte teológica, a supremacia de Cristo. A parte prática, submissão a Cristo. Uma carta muito boa para nós estudarmos, porque vai tratar da supremacia de Cristo e da nossa submissão a Cristo Jesus. E por isso, eu espero que essa carta seja, bem aproveitada por nós. Eu estou dando apenas uma introdução, colocando o pano de fundo, para que nós possamos, ao estudar essa carta, compreendê-la um pouco mais. Irmãos, a mensagem de Colossenses, ela é altamente necessária para a igreja em nossos dias. E mais do que nunca, estudar Colossenses é oportuno e necessário para a igreja da nossa época, porque nós vivemos numa época de tolerância e engano doutrinário. É isso que nós vivemos.
A igreja de hoje vive numa época de tolerância e engano doutrinário e de intolerância à verdade. As coisas estão invertidas e por isso faz-se necessário estudar Colossenses, porque a nossa época, a época em que nós vivemos numa igreja que tolera o engano, amados, doutrinário, e que, por outra parte, nós vivemos numa época de intolerância à verdade. Nós repudiamos a verdade, mas o engano, ele é recebido de braços abertos. Toleramos enganos e mais enganos, passamos por cima de muitas coisas que não estão na Bíblia, mas que estão dentro da igreja, prática de culto, prática de vida e assim por diante, doutrinas até, dentro da própria igreja de hoje, que nós toleramos. No entanto, a verdade, há uma intolerância à verdade, e quando eu falo sobre verdade, eu estou falando sobre a palavra de Deus, o escrito sagrado. Meus amados, a igreja vive num mundo hostil, rodeada de uma cultura secular, que muitas vezes seduz e até influencia a igreja influencia o crente. A cultura que nós vivemos é uma cultura secular, e essa cultura secular, ela seduz os crentes. E ao mesmo tempo que as heresias penetram e se estabelecem na igreja, ao custo de quê? Ao custo da tolerância. Heresias e mais heresias estão penetrando dentro da igreja cristã, fazendo parte da nossa liturgia, culto, vida comum, e a custo de quê? A custo de uma tolerância, e a custo do sincretismo religioso, ou seja, funcionou, deu certo, vamos tolerar. Assim, meus amados, a verdade, ela é atacada com força extrema nos nossos dias. O estudo da carta de Paulo aos Colossenses é pertinente, é necessário para a igreja em nossos dias. E eu queria dar poucas, mas algumas razões, dentre muitas razões, para nós estudarmos Colossenses. E dentre essas razões para estudarmos Colossenses, eu posso mencionar algumas delas nesta manhã, a motivo de introdução. Primeiro, nós estamos vivendo na era do ecumenismo. Vivemos na era do ecumenismo. Em nossos dias, os círculos religiosos de comunhão interdenominacional, não é isso? Também conhecidos como ecumênicos, estão progredindo cada vez mais. Um movimento que sonha com a união das religiões, com uma super igreja. E a intenção dos membros, a intenção deles é que membros de várias denominações e segmentos religiosos sentem-se juntos, comunguem juntos em nome do amor e resolvam suas diferenças, e se necessário sacrificar a doutrina em benefício da união e do amor e das religiões, sacrifica a doutrina, porque o que importa é o amor. Meu amado, isso é um engano. O amor não une. A doutrina une os verdadeiros cristãos. Se você quer saber se você tem comunhão com outra religião, não é por questão de amor, mas é por questão de doutrina. E a carta de Paulo aos Colossenses mostra da igreja de Cristo, fala do cabeça da igreja. E nós vamos ver no decorrer do estudo. Também esta não só é a era do ecumenismo,
Mas a presente era que nós vivemos, ela tem atacado a cristologia bíblica. Em nossos dias, a doutrina de Cristo tem sido bombardeada, como ao longo dos séculos na história do cristianismo. Mas em nossos dias, livros e mais livros são despejados no mercado, buscando, meus amados irmãos, desacreditar a Jesus, o Filho de Deus. Uns negam a sua divindade, outros negam a sua humanidade. E também há aqueles que enganam a si mesmo e negam a sua impecabilidade. O Cristo da Bíblia tem sido atacado em nossos dias. E Paulo aqui, ele apresenta uma cristologia sadia, salutar, verdadeira. Quanto nós precisamos em nossos dias de uma doutrina cristológica real, verdadeira. Quantos cristãos conhecem de fato a doutrina de Cristo? Vivemos numa época que uns negam a divindade do Senhor Jesus, outros a humanidade e outros ainda a impecabilidade de Cristo. E Paulo mostra que Jesus é divino, ele é humano e que ele nunca pecou, nunca pecou. Também, meus amados, esta é a era do pragmatismo religioso. Pragmatismo religioso. É necessário reconhecermos que nem todos estão interessados na meditação e na reflexão de verdades teológicas profundas. Nem todo crente está interessado em conhecer profundamente a teologia bíblica. A maioria dos crentes não estão nem preocupados. Eles acreditam que nem se faz necessário reconhecer, meditar, estudar as verdades teológicas profundas da Escritura Sagrada. E o pragmatismo religioso, ele é aquele chavão, não é? Atual, que funcionou, deu certo, não importa se não está na Bíblia, se não é teologicamente correto. Funcionou? Está dando certo? Então vamos usar na igreja. Funcionou na igreja do fulano, funcionou na igreja do Beltrano, não está na Bíblia, mas funcionou, vamos usar. Isso é pragmatismo religioso. E nós vivemos na era do pragmatismo religioso. Ou seja, as ideias devem ser testadas por seu valor prático. As pessoas geralmente querem saber o que? Funciona? Deu certo? Vamos usar. Vamos usar. Não importa se está na Bíblia ou não. Quantas e quantas coisas foram enxertadas, se infiltraram na igreja que não estão na Bíblia. Quantos e quantos movimentos, quantas igrejas sérias. Nós temos uma juventude hoje, me perdoem os jovens, mas estão acabando com a teologia da Escritura Sagrada. Uma juventude que não conhece a Bíblia. Crentes que não conhecem a Bíblia. Eu estou me retratando aos jovens em particular nessa manhã, porque eles estão inventando coisas e mais coisas, e os seus líderes estão permitindo essas infiltrações na igreja cristã. Pragmatismo. Funcionou? Deu certo? Vamos lá. Vamos lá. E essa também é uma época em que a doutrina da criação tem sido violentamente atacada. É ou não é? As faculdades, centros universitários, a sabedoria humana tem atacado violentamente a doutrina da criação. Os evolucionistas pregam que o universo é resultado de uma geração espontânea, ou de uma explosão cósmica, de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Isso é o que dizem os evolucionistas.
Eu adiciono ainda os teólogos liberais que negam o relato da criação conforme os 2 primeiros capítulos de Gênesis. Negam que seja literal e dizem que é mitológico. Sim, teólogos liberais que estão dentro da igreja cristã em nossos dias e que estão desprezando a Escritura e dizendo que Gênesis capítulo 1 e 2 são mitologia. Mitologia. A carta de Paulo aos Colossenses acentua as verdades da doutrina cristã, que nos ajudarão, irmãos, a combater as ideologias seculares, que nos ajudarão a combater o ecumenismo, o ataque à cristologia bíblica, o pragmatismo religioso. A tese da evolução. A carta do apóstolo Paulo, ela nos vai ajudar nisso, a combatermos. Essa carta aos Colossenses, ela acentua as verdades da doutrina cristã, e essas verdades vão nos ajudar, irmãos, a combatermos as ideologias seculares, que se levantam e se opõem contra as verdades bíblicas. E nós encontramos nesta carta de Paulo aos Colossenses, entre outros assuntos, uma exposição maravilhosa da divindade absoluta de Jesus Cristo. Você vai estudar isso comigo, se Deus permitir. A carta também nos traz instruções sobre relacionamentos dentro da comunidade cristã. Nos traz esclarecimento sobre a religião dos falsos cultos e também nos ajuda na vida cristã. Assuntos que Paulo aborda nesta carta aos Colossenses. Vamos então ainda falar mais um pouco sobre Colossenses. Esse pano de fundo, não é? Primeiro, a cidade de Colossenses. Cidade de Colossenses. Colossos, apesar de ser uma cidade da Frígia, nos dias de Paulo, ela havia se tornado parte da província romana da Ásia, atualmente a Turquia. 170 quilômetros a leste de Éfeso, da cidade de Éfeso, na região das 7 igrejas do Apocalipse, vizinha de Hierápolis e Laodiceia. Então a cidade de Colossos, ela ficava na região das 7 igrejas do Apocalipse. A cidade viveu seus tempos áureos, meus amados, no século 5 antes de Cristo, mas caminhou da glória para o esquecimento. Uma cidade que caminhou da glória para o esquecimento. A cidade de Colossos, durante um período, era um populoso centro comercial, famoso por sua lã negra. Cidade. E na época de Paulo, ela tinha sido superada pelas cidades vizinhas de Laodiceia e Hierápolis. Olha o capítulo 4, versículo 13, para que você possa ver que Laodiceia e Hierápolis eram cidades vizinhas, a cidade de Colossos. 4,13 diz: e dele dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Duas outras cidades vizinhas, também tinham igrejas ali. E Laodiceia é uma das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, o que nos leva que Colossos ficava dentro daquela região das igrejas
do Apocalipse. Ela havia sido superada por essas duas cidades. E essa cidade de Colossos estava em decadência na época de Paulo. Sua população consistia de nativos locais, gregos e judeus. Essa era a população, formada por nativos locais, gregos e judeus. Colossos também, ela é marcada como uma cidade que foi abalada por tragédias naturais. Era uma cidade abalada por tragédias naturais, porque ela estava situada numa região vulcânica e abalada com frequência por terremotos. A cidade de Colossos, ela foi abalada várias vezes por terremotos, e ela não conseguiu recompor-se. As tragédias naturais, meus amados, removeram a glória e a riqueza de Colossos. Mas veja, a carta de Colossos, da igreja aos Colossenses, essa carta aos Colossenses, é uma carta tão importante, e foi enviada a uma cidade tão pequena, uma carta tão importante, enviada a uma cidade tão pequena e situada numa região tão devastada e insignificante. Apesar de a igreja de Colossos estar situada numa região devastada, insignificante, Deus não esqueceu daquela igreja e enviou uma carta a eles. A cidade. Vamos então olhar agora um pouco para a igreja naquela cidade. O livro de Atos, ele não oferece nenhum indício, que o apóstolo Paulo tenha fundado em sua terceira viagem missionária aquela igreja. Porque essa foi a ocasião em que Paulo esteve naquela região, na sua terceira viagem missionária. E ali nós não temos nenhum indício de que Paulo foi o fundador desta igreja. Nós acabamos de estudar Atos. E lá no livro de Atos não há nenhum indício que Paulo seja o fundador. Porque na época que ele viajou para aquela região, foi na sua terceira viagem missionária. E nós não temos nenhuma menção da cidade de Colossos, meu amado. E com base nos versículos 4 do capítulo 1, verso a 8, e no capítulo 1 do capítulo 2 e versículo 1, meus amados, com base no capítulo 1, versos 4 a 8, e com base no capítulo 2, versículo 1, fica evidente que Paulo nunca visitou a igreja em Colossos. Vamos ler rapidamente aqui. Veja, capítulo 1, verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Veja, ele disse, desde que ouvimos da vossa fé. Veja o capítulo 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos de Laodiceia, e por quantos não me viram face a face. Os versículos deixam bem claro para nós, fica evidente que Paulo nunca visitou a igreja em Colossos. Então ele não é o fundador desta igreja. Fica evidente então que Paulo, ele não foi o fundador da igreja em Colossos. Há grande probabilidade que o evangelho tenha chegado em Colossos quando Paulo vivia em Éfeso, lá em Atos, capítulo 19, versículo 10. E certamente isso aconteceu por meio de Epáfras, que era da cidade de Colossos. Esse homem, Epáfras,
convertido através do ministério de Paulo, foi com toda probabilidade o fundador desta igreja. Veja o capítulo 1, versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras. Grande probabilidade de Epáfras ser o fundador desta igreja, uma vez que Paulo nunca foi a Colossos, então ele não foi o fundador. Não foi o fundador. Então há probabilidade do fundador dessa igreja ser Epáfras. A maior parte dos membros da igreja de Colossos era composta de gentios. Mais um detalhe, temos o seu provável fundador, Epáfras, uma igreja composta em sua maior parte por gentios, capítulo 1, verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Capítulo 2, verso de número 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão. Paulo está falando aos colossenses. Vocês estavam mortos pela incircuncisão. O que é isso? Porque vocês eram gentios e não judeus. Vocês eram incircuncisos, gentios. Então, a maioria dos cristãos daquela igreja eram gentios. Mas também, irmãos, havia uma grande, numerosa e influente população judaica naquela cidade. Uma grande colônia judaica povoava a cidade de Colossenses. E certamente nós temos cristãos judeus dentre os membros desta igreja. E os grandes problemas que afligiam a comunidade cristã ali não eram de origem judaica, mas a carta foi escrita para combater o gnosticismo. Doutrina, ensinamentos que tinham como base religiões orientais misteriosas, de invenção gentílica. O gnosticismo. Aqui é o que mais influenciava a cidade e assim estava influenciando a igreja. Então Paulo, ele escreve essa carta para combater não só o judaísmo, nós vamos encontrar ele falando um pouco sobre isso, mas principalmente o gnosticismo, oriundo de religiões orientais misteriosas, de invenção gentílica. Outro ponto importante para a nossa introdução é a data da escrita da carta. A data em que Paulo escreveu essa carta. Sendo ela uma das cartas da prisão, bem como Efésios, Filemon e Filipenses também estão dentro dessas cartas. Há evidências que indicam as circunstâncias que Paulo é um prisioneiro. Veja o capítulo 4 e o versículo de número 3. 4:3. Eu vou pegar aqui indicações, não é? Evidências. Versículos que nos mostram que Paulo, ele é um prisioneiro na época em que ele escreveu a carta. Veja o versículo 3, capítulo 4, diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Veja o versículo de número 10 ainda: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Olha o versículo de número 18 ainda: a saudação é de próprio punho,
Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, ou seja, orem, pois eu estou preso. Assim, meus amados, não há quem contradiga que Paulo escreveu a carta aos Colossenses durante a sua prisão em Roma. E dessa forma, então, Paulo escreveu essa carta entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. Nesse período, Filemão também é escrito nesse mesmo período. Lembrem-se que a carta de Colossenses e a carta de Filemão foram levadas pela mesma pessoa. Nós estudamos há pouco tempo Filemão na terça-feira. Mas uma coisa, para a nossa introdução, é o autor da carta. Mesmo que eu já mencionei, que eu já falei, já citei Paulo aqui, é importante nós colocarmos isso, porque a maioria dos estudiosos concorda com Paulo como sendo o autor da carta. E a evidência interna da carta inclui o simples fato de, por 3 vezes, o escritor dessa carta identificar-se como Paulo. Capítulo 1, versículo 1, diz Paulo. O remetente é Paulo. O escritor identifica-se Paulo e diz apóstolo de Cristo Jesus. Veja o versículo de número 23 ainda. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual aí ele identifica-se, Paulo, me tornei ministro. Capítulo 4, verso 18. Essas são as evidências internas da carta, que nos comprovam que o autor é Paulo. Capítulo 4, verso 18, a saudação é de próprio punho, Paulo. Então, a evidência é clara, enfática, não nos deixa dúvida nenhuma. E, meus amados, o conteúdo da carta concorda com essa informação. O conteúdo da carta, o escrito, a teologia, os detalhes da escrita concordam com esse fato de Paulo ser o autor da carta. E outra prova, meu amado irmão, da autoria paulina, é a forte ligação dessa carta com a carta de Filemão, que todos aceitam Filemão como sendo escrita por Paulo, e há uma forte ligação da carta aos Colossenses com a carta a Filemão. Então essa é uma forte evidência no Novo Testamento que a carta também foi escrita pelo apóstolo Paulo. Há evidências externas também, tá? E grandemente satisfatórias. Os testemunhos externos são unânimes a favor da autoria paulina dessa carta. Quero lembrar que somente no século XIX houve quem questionasse a autoria paulina dessa epístola. Só no século XIX que apareceram alguns para tentar colocar em xeque, não é isso? Questionar a autoria paulina da carta aos Colossenses. Mas antes disso, meus amados irmãos, antes do século XIX, as evidências, tanto internas quanto externas, são fortes, e nunca houve contestação da autoria paulina dessa carta. Então, a carta, autor Paulo. O destinatário da carta, capítulo 1, verso 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Como eu já tenho mencionado também, esta carta foi endereçada à igreja em Colossos.
Igreja que mesmo não tendo sido fundada pelo apóstolo Paulo, meus irmãos, gozava de uma profunda ligação com ele, A igreja dos Colossenses reconhecia a autoridade apostólica de Paulo, e essa igreja também acolhia os ensinos de Paulo, reconhecendo ele como um apóstolo de Cristo Jesus. Outro ponto importante, introdutório, é o portador da carta. Aquele que levou a carta. A carta à igreja aos Colossenses foi levada em mãos por Tíquico, que era um leal companheiro e cooperador de Paulo, natural da Ásia Menor. Veja o capítulo 4, versos 7 e verso 8. O portador da carta, Paulo diz: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Leal companheiro, cooperador do apóstolo Paulo, natural da Ásia Menor. Seu nome é mencionado diversas vezes no Novo Testamento. Esse homem também levou junto com ele Onésimo e uma carta a Filemon até a cidade de Colossenses. Nesse momento eu queria falar sobre o propósito da carta. A título de introdução é necessário nós sabermos o propósito desta carta. A epístola de Paulo aos Colossenses, ela tinha dois propósitos principais. São dois os principais propósitos desta carta. Primeiramente, destacar e elogiar os crentes de Colossos pelo crescimento espiritual deles. Versículos 3 a 8 do capítulo 1. O primeiro propósito de Paulo escrever essa carta era de elogiar. Versículo 4, não é? Nós temos, desde que ouvimos da vossa fé. Ele no versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé. Primeiramente, destaca-se aqui o propósito do apóstolo Paulo de elogiar os crentes de Colossos pelo crescimento espiritual deles. Paulo aqui fala, meus amados, da fé desses homens, desses crentes, da esperança desses crentes, da palavra de Deus operando na igreja dos Colossenses. Paulo busca elogiá-los e com isso também encorajá-los para que eles pudessem prosseguir firmes na fé. Como é bom, não é? Um elogio. E eu queria lembrar uma coisa. O autor dessas palavras é o Espírito Santo. Quem está elogiando essa igreja é o Espírito Santo. Não tem bajulação aqui. E como é bom um elogio sem bajulação, não é? Um elogio verdadeiro, para renovar as nossas forças, para encorajar-nos, para que nós possamos prosseguir na fé. E o segundo e principal propósito da carta era alertar os crentes em Colossos sobre o perigo das heresias. Capítulo 2, versos 8 a 23. Eu vou ler só o versículo 8. Cuidado. Esse é o segundo principal propósito de Paulo ao escrever aos Colossenses. Cuidado, que ninguém vos venha enredar
com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Dos versículos 8 a 23, esse segundo propósito é apresentado para nós, de alertar não somente aqueles crentes, mas nós também hoje, do perigo das heresias. E 3 heresias estavam sendo introduzidas na igreja em Colossos, e estava pervertendo a verdade, estava pervertendo a sã doutrina. Essas 3 doutrinas eram o misticismo sincrético, o legalismo e o asceticismo. 3 perigos que ainda hoje cercam, rondam e muitas vezes estão dentro de muitas igrejas cristãs: misticismo sincrético, legalismo e o asceticismo. Essas heresias na cidade de Colossos, essas heresias de Colossos afetavam seriamente tanto a doutrina como a ética cristã, a vida cristã. E outro grande, grave problema que se infiltrou na igreja, meus amados irmãos de Colossos, foi o legalismo judeu, associado à filosofia grega. Filosofia grega. Eu quero dizer uma coisa: a heresia, ela é letal. E onde ela chega, ela destrói a igreja. Ela destrói. Lembre-se disso, a heresia, ela é letal. E onde ela entra, onde ela chega, ela destrói a igreja. E basicamente, 3 doutrinas foram atingidas pelas heresias na igreja em Colossos: a doutrina da criação, e Paulo vai falar sobre isso no capítulo de número 1, os versículos 13 em diante. A cristologia foi atacada, e na cristologia, em particular, a doutrina da encarnação de Cristo. E outra doutrina, a doutrina da santificação, foi atacada na igreja aos Colossenses. Por isso que Paulo, a partir do capítulo 3, ele diz, versículo 5, capítulo 3, verso 1, desde o 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Porque as heresias tinham atacado a doutrina da santificação. E Paulo então escreve a esses crentes. E para terminar nossa introdução hoje de manhã, eu quero apresentar os temas teológicos da carta, para que possamos fechar aqui essa manhã de estudo. A carta nos apresenta temas teológicos. A epístola aos Colossenses contém ensinamentos a respeito de diversas áreas essenciais da teologia. E dentre essas doutrinas, eu destaco, primeiro, a divindade de Cristo. A teologia da divindade de Cristo é apresentada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Também, meus amados, a doutrina da redenção. A doutrina da redenção é apresentada pelo apóstolo Paulo. A doutrina da divindade de Cristo, capítulo 2, versos 9, a gente pode ler: portanto, nele habita corporalmente, nele, em Cristo,
em Jesus Cristo, toda a plenitude da divindade. Nós temos a doutrina, a teologia da divindade de Cristo sendo tratada por Paulo. A redenção é tratada nessa carta, capítulo 1, verso 13, ele nos libertou do império das trevas. A doutrina da reconciliação é apresentada pelo apóstolo Paulo. A doutrina da eleição é apresentada nesta carta, quando Paulo diz como eleitos de Deus, ele menciona o perdão, é outra doutrina. A natureza da igreja é outra doutrina, eclesiologia, não é? A natureza da igreja é apresentada aqui, e a santificação também é apresentada a nós. Eu gostaria ainda de destacar que as cartas de Efésios e Colossenses, meus amados, elas têm forte similaridade em pensamento, em forma e em expressão. Elas são reconhecidas dentro dos estudiosos como as cartas gêmeas, Efésios e Colossenses, porque elas têm similaridade no pensamento, na forma de expressão também. E dos 150 versículos da carta aos Efésios, meus amados, desses 150 versículos da carta, nós encontramos 54 versículos em Colossenses que são semelhantes aos versículos de Efésios. Efésios tem 150 versículos. E a carta dos Colossenses apresentam 54 versículos que são semelhantes a versículos de Efésios. Por isso elas são chamadas cartas gêmeas. À primeira vista, meus amados, podemos dizer que ambas as cartas tratam da pessoa de Cristo, cabeça, e da unidade dos crentes formando o seu corpo. À primeira vista, quando você lê Efésios, lê Colossenses, nós podemos dizer que ambas essas cartas tratam da pessoa de Cristo, cabeça, e da unidade dos crentes formando o seu corpo. Porém, num estudo mais cuidadoso das cartas, mostrará que na carta aos Colossenses a ênfase recai sobre a posição de Cristo como cabeça. Colossenses. Mas na carta aos Efésios, a ênfase recai sobre a unidade e a glória da igreja como corpo de Cristo. E eu queria destacar isso, que é de suma importância. E a partir de domingo, se Deus permitir, nós vamos à exposição do estudo da carta de Paulo aos Colossenses, o maior tratado cristológico do Novo Testamento. E que os estudos sejam bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Leia essa carta, leia durante a semana. Um bom dia a todos e até a noite, se Deus nos permitir. Pai, muito obrigado por iniciarmos o estudo desta carta. Nos guia, nos conduz. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos ajuda. O Senhor nos dá direção. E eu creio pela tua direção que nós
nos foi dada esta carta para estudarmos nesse período e possamos, ó Senhor, buscar os ensinamentos teológicos e não só buscar os ensinos, mas vivermos os ensinos que vamos receber. Não só teologia queremos, mas queremos que o Senhor nos ajude a praticarmos a teologia que está à nossa disposição nesta pequena carta, mas tão preciosa, pois este, Senhor, é um grande tratado cristológico da Tua Palavra. Assim nós te oramos, pedindo as Tuas bênçãos sobre cada um dos irmãos, em Cristo Jesus. Amém. Um bom dia.